kickboxing é uma modalidade muito visual, bastante plástica. É um esporte que combina as técnicas, principalmente de strike, né, que são os golpes traumáticos, de várias modalidades diferentes. E nós temos várias modalidades dentro do kickboxing, atendendo desde um público que queira uma atividade com menos contato, com menos risco de lesão, até a modalidade de pleno contato, né, que várias técnicas que são bastante contundentes, como cotoveladas e joelhadas, que é o caso do K1. Isso a gente vai falar mais num próximo vídeo. Nós vamos explorar a fascinante história do kickboxing. Começamos agora a historiar qual é a origem do kickboxing, de onde ele veio. E eu garanto que vários de vocês vão se surpreender. Eu também tinha uma ideia errada. Ao pesquisar, fui ver que era um pouquinho diferente do imaginado. Tá? Sejam todos bem-vindos, Carlos Fesch aqui falando com vocês. O kickboxing, ao contrário de que muita gente acredita, como era o meu caso, inclusive, que tivesse começado lá nas décadas de 70, 60, transformando o karatê no karatê full contact e depois migrou para o kickboxing, ele é anterior a isso. Na verdade, o kickboxing ele começa lá no Japão, né, nos anos 50 e 60, quando o karatê full contact começou a ganhar uma certa popularidade. E aí tiveram alguns nomes importantes dessa época, como foram os mestres Tatsui Yamada e Osamu Noguchi. Eles promoveram algumas competições, inclusive do karatê, alguns alunos do Masutatsu Oyama. Tem um filme e que vocês estão vendo aqui, algumas imagens dessa competição, e que foi um desafio do karatê versus o Muay Thai. Very cool. E que isso depois, esse competidor, na verdade, ele continuou treinando depois dessa luta, ele foi derrotado, desenvolveu o kickboxing dentro do Japão. Mas anterior a isso, né, essa luta foi já na década de 60, na década de 50, havia uma experiência de tornar o karatê mais real, um contato mais próximo a uma luta que não fosse uma luta somente por pontos, uma luta onde o objetivo, o controle do golpe, a efetividade do golpe fosse colocada em prova, que significa que o golpe é efetivo realmente de acordo com aquele tipo de, vamos colocar assim entre aspas, estrago que ele causa. E muitas vezes um golpe que pegaria em cheio, teoricamente, ele não tem o mesmo efeito. Eu posso, por exemplo, entrar um golpe pleno no rosto de uma pessoa e ele ir a nocaute, e pode ser que não. A gente vê várias lutas de pleno contato, inclusive no boxe, onde acontece com maior frequência, a pessoa receber vários golpes em cheio na cabeça e não cair. Então, isso não significa que aquele golpe que teoricamente iria pegar, ele teria tido esse desfecho. Então a ideia do karatê full contact foi caminhar na direção de uma luta mais realista. Essa movimentação inicial aí do karatê, ele evoluiu para o que eventualmente hoje nós conhecemos como kickboxing. Mas houveram várias etapas nesse meio. Entre elas, na década de 70, sim, aí chegando lá no karatê americano, nós temos o Bill Wallace, que foi um grande representante, né? Bill Superfoot Wallace, o cara que tinha um controle fantástico da perna. Como vocês podem observar aí nas imagens, ele conseguia brincar com o pé no ar e ao mesmo tempo tinha um boxe muito eficiente. Tem cenas dele de combate contra o Chuck Norris, combate real, treinando junto e também competindo na competição de Karate Full Contact, que o Chuck Norris também foi um atleta dessa época.
ele contracenando com o Jack Chan. Jack Chan são novinho, né? Início de carreira. Nessa época, Jack Chan já tinha feito algumas aparições com o Bruce Lee, né, alguns filmes do Bruce Lee, e também o Bill Wallace teve alguns treinos com o Bruce Lee, parece que teve um desentendimento, uma história apócrifa, né, mas havia essa interface dessas modalidades. Era uma época que era muito fértil essa interação, e o Bruce Lee foi, obviamente, um grande motor de fazer a interdisciplinaridade das lutas, né, de fazer com que as pessoas que eram de uma modalidade combinassem outras técnicas, combinassem outras possibilidades de combate dentro mesmo dentro de um esporte, que foi o caso do kickboxing. Hoje nós temos no kickboxing 6 modalidades diferentes. Como eu disse, vou falar disso num outro vídeo. O objetivo desse aqui é contar a história do kickboxing. O Bill Wallace, como já comentado, já migrou, né, essa via entre esporte e cinema, ela foi de mão dupla, né? Nós tivemos aí alguns atletas indo para o cinema e certos atores, né, sendo atletas de competição. E no caso do Bill Wallace, houve essa participação em filmes, né, de ação com o Jack Chan. E depois das décadas de 80 e 90, foi o grande boom do kickboxing no cinema. O filme, inclusive, levando o nome de Kickboxer, né, com o Jean-Claude Van Damme, foi extremamente popular e fez uma divulgação que alavancou a modalidade, projetou a modalidade para outro nível. E quem soube aproveitar isso, capitalizar em cima dessa popularidade gratuita do cinema, se beneficiou. Eu mesmo fui um deles, né? Na década de 90, quando eu trouxe para cá, que eu fui buscar o kickboxing em São Paulo com o Paulo Zorello, já vou falar dele logo a seguir. Estava em alta esses filmes do Van Damme e outros filmes com atores utilizando técnicas de kickboxing, e, consequentemente, a academia tinha uma propaganda gratuita. Os alunos procuravam para praticar a modalidade, até porque era novidade no estado. Nós não tínhamos em muitos locais. Mas a história do kickboxing do Mato Grosso acontece no próximo vídeo. Outra divulgação importante que nós tivemos para a modalidade foi com o evento do MMA. Muitos atletas famosos, né? O primeiro, né, talvez mais antigo, o Maurice Smith, migrou, né, do kickboxing para o UFC, foi o primeiro campeão da modalidade, não o primeiro campeão do UFC, o primeiro campeão do UFC de strike vindo do kickboxing. E depois nós tivemos outros lutadores famosos, como o Mirko Crocop, Alistair Overeem, Israel Adesanya, que são do kickboxing e outros que utilizam, né, como recurso de treinamento para o seu desempenho no ringue. Mas esses em questão que eu estou citando eram atletas da modalidade que migraram para o MMA. Isso deu também outra aceleração, né, no esporte, porque deu uma visibilidade importante na mídia, né? Na transmissão das lutas via pay-per-view, e isso para a gente foi extremamente positivo. E aí nós temos o nosso grande ídolo, né? O Paulo Zorello, um dos melhores lutadores de strikes do mundo. Ele foi campeão mundial na década de 80, difundiu muito o kickboxing fora do país, né? Representando o país lá fora e desenvolvendo a modalidade aqui dentro. É o nosso grande líder, ele continua à frente da CBKB. A CBKB foi desenvolvida pelos trabalhos que decorreram do que o Paulo Zorello fez junto ao ACO, né? Trouxe ao ACO para o Brasil, da qual nós somos filiados. E
e foi um grande lutador. Eu tive a honra de lutar com ele, né? Fiz uma luta aqui em 93, em Cuiabá, que valeu como exame de faixa para o meu terceiro dan. Mas foi uma luta de 10 rounds, que aconteceu dentro da minha academia, tinha um ringue montado. Infelizmente foi filmado até pela televisão, mas infelizmente eu não tenho as imagens da época, se perdeu no tempo. Tem apenas aí algumas coisas relacionadas ao jornal, mas eu vou contar com mais detalhes na história do kickboxing de Mato Grosso. Então esses lutadores, eles mostraram a versatilidade da modalidade, como eu posso utilizar para N finalidades diferentes. São recursos possíveis que vão desde a saúde, né, o kickboxing como uma ginástica, como um condicionamento físico, treinamento cardiovascular, um treinamento de força, de potência que eu posso fazer com chutes vigorosos, socos também, utilizando aparatos como o saco. São várias possibilidades de desenvolvimento. E, obviamente, uma luta prática que serve tanto para o esporte como para a defesa pessoal. É um recurso muito eficiente. Então o kickboxing ganhou muito espaço devido a essa popularidade conquistada por todos esses meios de comunicação e, por óbvio, né, um dos melhores testes que a gente tem é o tempo, né, e ele se provou poderoso e eficaz. Ele existe aí, como a gente está vendo, não é de hoje que o kickboxing está sendo utilizado como um recurso dentro das modalidades de luta. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, um comentário, se inscreva no canal, a gente se vê na próxima. Grande abraço!